A gente vai começar com lógica proposicional, e na lógica proposicional a gente vai trabalhar com frases. Por que isso? Quem organizou a lógica em um modelo, em um sistema, foi Aristóteles. Quem começou um pouquinho a desenvolver a ideia lógica foi Protágoras, né? Outros também desenvolveram, mas ele teve uma grande questão lógica aí, vamos dizer assim, abrindo parênteses, de ser considerado o pai, entre aspas, da lógica, né? Porque foi um grande sofista, que os sofistas, o que é que eles faziam? Muitos deles, inclusive, é a primeira ideia do advogado. Eles faziam as defesas das pessoas no tribunal. Então eles escreviam a defesa, né? Quando você fala advogado, advogado é falar por você. Então eles escreviam a defesa. E aí, claro, preocupação com a verdade não era nenhuma. Preocupação é defender o cliente, né? Ou seja, é contar a melhor história possível ou derrubar a sua história. Então, quem já estudou um pouco de filosofia grega, e começa lá com Tales, que a ideia inicial era a origem, né, da vida. Começa lá com isso, depois Sócrates, Platão e Aristóteles muda totalmente o rumo da situação. E aí, de onde surge a vida? Da água, do fogo, do vento, enfim, essa discussão não é nossa. Mas o que queria ficar de observação? Como é que eu vou descobrir que algo é verdadeiro? E essa é uma pergunta que intriga a humanidade. Como é que algo é verdade? Poxa, como é que isso é verdade? E aí esse é a grande sacada da situação. A verdade, pessoal, né, se ela é relativa, se ela é absoluta, enfim, vários físicos, matemáticos já falaram e falaram sobre isso. Vamos pegar o básico aristotélico. O que Aristotélico diz sobre, Aristóteles diz sobre a verdade? Ó, a verdade é aquele fato que o meu conhecimento permite dizer se é ou não é. Ou seja, apresentado ao mundo real, eu consigo dizer sim ou não. Ou o conhecimento que eu tenho em determinada área permite dizer sim ou não. Por exemplo, o Sol é uma estrela. Você talvez não tenha visto o Sol como estrela e tal, mas o nosso conhecimento geográfico define como estrela de quinta grandeza. 2 é um número par, nós nunca vimos o número 2. Não, nunca vimos como, Bruno. Você desenhou a representação do que é o 2, né, através de uma linguagem convencional. Mas aí nós sabemos que o nosso conhecimento matemático define aquilo. Então a lógica proposicional, que a gente vai começar aí o nosso curso, depois partimos para os outros assuntos, o que ela trabalha? Eu trouxe o conceito para vocês. Trabalha a ideia de frase. O que é frase? É toda palavra ou conjunto de palavras que usamos para comunicar com alguém e possua sentido completo. Os tipos de frase que nós temos é a frase declarativa, imperativa, exclamativa, interrogativa e optativa. Para a lógica proposicional, só serve esse tipo de frase, ou seja, só me interessa a declaração, seja ela afirmativa ou negativa. Nesse caso, a gente analisa de outro sentido. Então, para a lógica proposicional, a primeira condição para a gente pensar em proposição é que ela seja uma frase com esse perfil, tá? Que ela seja uma frase declarativa. Mas vamos lembrar o que são frases aí, no sentido geral. Então, eu peguei alguns exemplos aí do livro do meu amigo Pestana, o livro A Gramática aí, um excelente livro para vocês que estão estudando língua portuguesa. Então, o enunciado é afirmativo ou negativo. Termina em ponto ou reticências. Exemplos: o sol é uma estrela. Frase declarativa afirmativa. Maria não é paulista. Frase declarativa negativa. Então, essas situações que nós temos aí, na lógica a gente não trabalha com essa ideia de declaração afirmativa e declaração negativa. O que a gente analisa é coincide com a realidade, verdadeiro, não coincide, falso. Simples assim. Tá certo? E aí, lembrando que a frase declarativa é a nossa frase base da proposição. Temos a frase imperativa. O enunciado apresenta um tom de ordem, pedido, súplica, exortação e advertência. Verbos no imperativo afirmativo ou negativo marcam tal tipo de frase. Termina em ponto, ponto de exclamação ou reticências. Faça seu trabalho corretamente. Pessoal, quando eu digo para vocês faça o seu trabalho corretamente, a gente não consegue julgar se o conselho for com boa intenção ou com má intenção. Porque é algo pessoal. É um exemplo clássico que eu dou e não briguem comigo por isso, mas quando eu digo assim a frase eu te amo. Eu te amo é uma frase que você não consegue julgar. Será que você tem condições de julgar o sentimento do outro? Não. Poxa, professor, mas quando eu disse era verdade. Quando você disse era verdade. Quantas vezes a pessoa diz que ama, depois de um tempo não ama mais? Então, cuidado. Se a própria pessoa tem dúvida dos seus sentimentos, que dirá você. E, Bruno, quando eu vi agora essa frase, o que é que eu faço?
aceite e seja feliz, tá? Importante na vida. Tem certas coisas na vida que a gente não deve entender, que a gente deve aceitar e ser feliz, né? E o amor é uma delas, porque o amor, a lógica não explica. Então, não dá para a gente julgar um pedido, um conselho. Então, quando tem assim, faça o trabalho corretamente, quando for a Salvador, visite o Pelourinho, beleza. Sugestões não tem como a gente julgar, tá? Não tem como eu pensar aí verdadeiro ou falso. Outra situação interrogativa. Poxa, já a pessoa fica observando a sua pergunta foi verdadeira, a sua pergunta foi falsa. Não tem pergunta, pergunta, acabou, né? É sempre que tem a diferença filosófica de pergunta e questionamento. Questionamento é quando eu sei a resposta, eu quero lhe questionar para saber se você sabe, né? E pergunta é quando eu não sei o assunto, eu quero saber. Então aí, qual o melhor livro de raciocínio lógico? Uma pergunta. Né? Agora, quando eu faço isso, é um questionamento, porque no meu caso seria o meu livro aí, o raciocínio lógico facilitado para vocês, tá? Então fica a dica. Então a pergunta aí para vocês, botei exemplos aqui, na verdade é um exemplo só. Vou tirar esse S. Aí você tem a frase exclamativa, né? Apresenta uma dissonância, ou seja, para dar uma ênfase no nome, na situação. Produz um som alto e intenso, termina em ponto de exclamação. Que alegria, meus sentimentos, belo jardim. Então já tem exclamação. Aí, Bruno, já vem a maldade. Toda frase exclamativa não vai ser proposição, cuidado que o SESP já fez uma exceção. Porque a gente tem que analisar o sentido. O que eu posso garantir para vocês até a presente data, até o presente momento é, se for interrogativa, nem pensar. Se for imperativa, nem pensar. A exclamativa depende do contexto. Se for utilizado em um diálogo, e aí, a depender da frase do diálogo, pode ser uma proposição, não se preocupe, que nós vamos ver o exemplo. Eu preparei um curso de 2018 para vocês, sensacional, porque temos vários concursos aí que vai ser SESP, então, pessoal, eu preparei um curso show de bola para vocês, com todos os meus anos aí de dedicação ao SESP, uma banca que eu gosto bastante de trabalhar e tudo mais. Então, pessoal, é o seguinte, eu sempre tenho que falar para vocês o conceito de proposição. Apesar de não gostar muito do conceito, achar que me gera uma certa confusão na leitura, mas eu queria só passar o conceito para vocês. O conceito formal, clássico. Então, proposição é toda sentença declarativa, com sujeito e predicado, a qual podemos atribuir sem ambiguidade apenas um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, veja, é uma sentença declarativa com sujeito e predicado, ou seja, eu diria mais uma oração, que é uma frase verbal. Essa era a ideia da proposição, ou seja, uma oração, uma frase verbal aí para vocês. E apenas um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso na situação. Beleza? Então, temos essas duas possibilidades aí na história. Tranquilos? Então, eu criei para os meus amigos, vocês aí, meus alunos, depois eu vou colocar os contatos no WhatsApp, que eu fui aperfeiçoando com o tempo. Eu chamava três peneiras e eu chamo hoje de dica de reconhecimento. Mas qual é a ideia? São três peneirinhas que você vai passar a frase. E aí a frase tem que passar por essas três peneiras. A primeira peneira que você vai passar a frase é observar se ela é uma frase declarativa. Essa é a primeira condição. Então, sendo interrogativa, exclamativa, cuidado, exclamativa, interrogativa, imperativa já foi. Optativa, né, opinião, sentimento, também já corta. Tem que ser declaração. Segunda situação, não é uma sentença aberta. O que é uma sentença aberta? Bruno, eu vou explicar para vocês para depois eu voltar para essa dica de reconhecimento, beleza? O que é um paradoxo? E aqui uma coisa interessante que está sendo cobrado em prova. O Seixo trabalha uma frase com o estilo de paradoxo, ele já escreveu de duas formas diferentes, mas uma frase clássica, eu vou dar um exemplo. O paradoxo, pessoal, é aquela situação clássica da brincadeirinha do que você vai morrer se dizer a verdade e vai morrer também se dizer a mentira. Então, o paradoxo é uma frase que eu não consigo julgar nem como verdadeiro ou falso, ou seja, o próprio contexto dela não me leva a lugar nenhum. Então, isso que é um paradoxo. É aquela frase que eu não consigo julgar o valor. Mas eu preciso me desesperar? Não. Eu só preciso lembrar quais são os exemplos de paradoxo.
E é essa preocupação que eu vou apresentar para vocês. Então, quais são os exemplos de paradoxos? Eu sou mentiroso, essa frase é falsa. O CESP, até então, tem trabalhado com esse exemplo. Por que, Bruno, eu sou mentiroso é uma situação de paradoxo? Me explica isso aí. Olha só. O mentiroso se diz mentiroso? Não. O mentiroso não se vai se dizer mentiroso. Beleza. A pessoa que diz a verdade, ela vai se definir mentirosa? Também não. Então, o que acontece? O mentiroso não vai se definir mentiroso e a pessoa que fala a verdade também não vai se definir mentiroso. Então, quando eu digo eu sou mentiroso, é uma frase inconsistente, ou seja, uma frase que não permite um valor lógico. Então, é isso que é o paradoxo. Né? Uma banca que tem cobrado muito isso em provas recentes é a banca Vunesp. Eu vou sempre abrir um parênteses de vez em quando com outras bancas, só para a gente entender o sentido. Tá? Mas aí, cuidado, que a nível de base, para o CESP, são esses dois exemplos clássicos. Essas duas frases são clássicas de paradoxo. Eu sou mentiroso e essa frase é falsa. A Vunesp ela aprofunda um pouco mais, né, trazendo um contexto, desse contexto utilizando a situação paradoxal. Mas lembre-se, para você anotar no seu caderninho, que vocês vão fazer no seu caderno, tem um material em PDF para vocês. O que não tiver no material, eu aviso. Ó, isso aí não tá para fazer aquele caderninho especial. E o paradoxo é aquela situação que não possui valor, nem verdadeiro nem falso, que eu não consigo julgar, que ela é inconsistente por si só. Beleza? Mas naquela dúvida, lembra da regrinha, isso é importante. O que é uma proposição aberta ou sentença aberta? O CESP já utilizou essa nomenclatura, tá? Proposição aberta. Por favor, anotem isso. Proposição aberta é a mesma coisa que sentença aberta. E vou colocar o OBS porque me perguntam muito isso. Não é uma proposição, tá? Não é uma proposição. Porque me perguntam bastante sobre isso, não é a proposição. Porque, na verdade, a proposição lógica, ela se divide em fechada, que é aquela que a gente consegue definir o valor, que é o que nós chamamos de proposição mesmo, tá? E a proposição aberta, que falta só um detalhezinho para ela se tornar uma proposição. Então, a fechada e a aberta. A proposição lógica é sempre a proposição fechada, ou seja, o seu valor é definido. A proposição é aberta, o valor está em aberto. Então, a definição diz até a dica para vocês. Sentença aberta é uma sentença cujo resultado, falso ou verdadeiro, é desconhecido, por conter pelo menos um elemento indefinido. Vamos mudar aqui de tela. Eu vou ser a tela de vocês. Nós temos dois casos de sentença aberta. Caso 1 não é quando ele usa qualquer pronome. É um pronome que deixa o objeto um pouco distante ou o elemento um pouco longe da situação. O primeiro caso é o uso do pronome. Mas não é qualquer pronome não, pessoal. Tá? Não é qualquer pronome não. Porque a galera, né, pode usar, por exemplo, o todo, algum e nenhum são pronomes gramaticalmente chamados de indefinidos, mas na lógica são quantificadores. O pronome é o seguinte, quando você coloca assim, ele é baiano. Esse ele não especifica o elemento. Quem é ele? A sentença aberta tem essa característica de gerar uma pergunta. Então, quando você diz ele é baiano, a pergunta é quem é ele? Ele quem? Então, esse é o grande detalhezinho da situação. Tá? Então, ele é baiano, não especifica o elemento. Agora, se eu coloco para vocês a seguinte situação, a gente tem que ter cuidado. Se Bruno é baiano, então ele é brasileiro. E aí, olha o detalhe da situação, ele é brasileiro. Esse ele agora está se referindo a quem? A Bruno.
Então, não é algo solto no mundo, não, tá? Não é algo solto. Esse ele está se referindo a Bruno. Então, quando é que o elemento vai ser uma frase declarativa? Quando o pronome ele, ou ela, aquele, aquela, não fizer referência, observe esse detalhe, não fizer referência a nenhum termo anterior. Tá? Então não pode fazer referência a nenhum termo anterior. Isso é muito importante aí para vocês, não fazer nenhum termo anterior. Beleza? Tranquilos? Então fica a dica aí para vocês. Vou mudar de tela, deixa eu mudar aqui a cozinha de hoje. Então, quando o pronome estiver solto na situação, esse é o caso 1. Ele, ela, aquele, aquela, tal. Caso 2 é quando a gente tem um amigo nosso, que é o velho e bom X na situação. Então, quando você me diz que x mais 4 é igual a 7, e aí você vai brigar comigo, eu sempre ouço essa piadinha, professor não sabe fazer conta, x é 3. Não, estou dizendo para vocês que o número x somado com 4 é igual a 7. Aí entramos no se. Se x for 3, é verdade, mas não está dizendo aí que x é 3. Tá? Nós vamos estudar depois, com mais calma, os quantificadores. Tá? Quantificadores. Quando aparecer esse símbolo na frase, que significa dizer o todo, esses elementos agora passam a ser proposições. Só vou dar esse conhecimento prévio, porque, volto a relembrar, nós vamos ter ainda uma aula específica sobre isso. Mas esse OVzinho cortado ou A de cabeça para baixo significa o todo, que é universal. Esse é, por outro lado, significa dizer o existe, ou algum, ou pelo menos um. Então, a nossa primeira frase, essa de cá, olha o que ela está querendo dizer. Aqui em cima eu disse que x mais 4 é igual a 7. E aí eu falei para vocês que desconheço o valor de x. Concordam comigo? Sim. Aqui eu estou dizendo o seguinte, para todo x, temos x mais 4 igual a 7. E aí eu faço para vocês aquela seguinte pergunta, qual é o valor de x na situação? Eu não sei. Mas agora eu estou dizendo que todo o valor de x, que todo, qualquer um de x somado com 4 vai dar 7. Aí você vai dizer, opa, Bruno, não é bem assim que a banda toca, não. Não é qualquer valor de x. Então, opa, se você consegue dizer que, ó, para Bruno, tá errado, você pode julgar. Então, esses elementos são chamados de quantificadores. Então, se a frase tiver o todo, o existe, o nenhum, altamente você tem aí uma proposição. Automaticamente, desculpa, falei altamente, não automaticamente. Aí você vai se perguntar, mas Bruno, todo existe algum, não são pronomes indefinidos? Aí cuidado, não seja tão literal no estudo lógico, porque na lógica alguns conceitos são diferentes da gramática e ambos estão certos. Eu estou no meu país, minha cultura, você está no seu país, sua cultura, não vou nem longe, estados, culturas diferentes. Né? Culturas diferentes. Então, vamos respeitar a cultura de cada um. Então não precisa dizer que um está certo ou está errado, é só lembrar que os limites, naqueles seus limites, cada um está correto na situação. Beleza? Tranquilos? Então fica a relação do todo e do existe. Então, eu falei para vocês que nós temos 3 situações, né? Frase declarativa, não é uma sentença aberta e um paradoxo. Então, o que seria agora proposições? Por exemplo, deixa eu botar aqui. Eu falei para vocês que 2 é um número par. E isso é uma proposição. Lembra disso? 2 é um número par. E o seu conhecimento matemático vai me dizer que é uma proposição com valor verdadeiro. Se eu digo para vocês assim também que 4 mais 5 é igual a 7, veja que os valores estão bem expressos aí. Eu estou dizendo para vocês que 4 mais 5 é igual a 7. Você vai me dizer que é uma proposição, por quê? Porque isso aqui é uma frase declarativa, uma equação é uma declaração de igualdade, na equação é uma declaração de desigualdade. Veja, essa de cá não se encaixa na sentença aberta,
e essa daqui não se encaixa no paradoxo. Como é que eu faço para fazer a verificação? Por exemplo, 4 mais 5 é igual a 7. Frase declarativa? Joinha. Beleza. É uma sentença aberta? Tem um X aí no lugar de um número? Não. Tem um pronome solto, ele ou ela, aquela? Não. Então não é sentença aberta. 3. Se encaixa naquele caso, essa frase é falsa ou isso é mentiroso? Também não. Então aí a gente vai dizer o que? É uma proposição. Só que o meu conhecimento matemático, lógico, né? Uma vez o aluno falou assim, professor, o senhor está ensinando errado. Eu falei, como? O senhor está dizendo que 4 mais 5 é 7, professor. Pega mal. Eu falei, calma, meu amigo. Eu estou dizendo que isso é uma proposição. Você que está dizendo que é certo. Nem toda declaração ela é verdadeira. Cuidado. O 2 é um número par, é uma afirmativa. Mas nem toda afirmativa é verdadeira. A gente tem essa viagem, né? Já me perguntaram isso. Essa afirmativa não é verdadeira. O legal do nosso curso vai ser isso, que eu já vou falando das dúvidas comuns e tal. E aí o pessoal até brinca assim, professor, quando eu já ia digitar, o senhor falou da dúvida, mas aí são os anos de experiência que facilitam. Eu sempre vou nesse diálogo aí. Até o meu livro, o pessoal me pergunta, Bruno, o livro é o quê? O livro é minha aula digitalizada. Você vai ler o livro, você vai lembrar da minha aula. Que eu peguei minha aula, digitalizei, e o meu livro, eu até brinco, o meu livro é minha aula falada, escrita, né? Minha aula escrita, na verdade. Que eu falo em sala de aula escrita. Então, fica essa dica para vocês. Então, veja, as duas primeiras, conhecimento matemático tranquilo, eu consigo julgar. Agora, suponha que ele coloca assim, o João é alto. É uma proposição lógica? Sim, é uma proposição lógica. Por quê? Porque é uma frase declarativa, eu estou falando de João, então não é sentença aberta, e não se encaixa na frase do paradoxo. Só que João é alto me leva a uma seguinte situação. Quando eu falo do número 2, 2, 2, 2, 2, só consigo pensar em 2. Quando eu falo 4, 5 e 7, eu só consigo imaginar um elemento. Quando eu falo sol, uma estrela, só consigo imaginar um sol só. Mas quando eu paro para pensar e falar em João, eita, meu Deus do céu, será que João que ele está falando é quem? O professor de informática, João Antônio? Será que ele está falando em João, meu vizinho? Será que ele está falando em João da padaria? Ou seja, esse elemento aqui, ele representa vários objetos. E a depender do João que você imagine aí, ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, João é alto é uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa. Então, o que, que você vai dizer? Opa, vai carimbar. É proposição. O que eu não consigo definir para vocês é o que? É o valor lógico da história. Esse é o problema. Eu não consigo definir o valor lógico da minha situação. Beleza aí, tranquilos? Então, esse cuidado especial que a gente precisa ter. Eu não consigo definir esse valor na situação. Então, João é alto, eu vou dizer para vocês que é a proposição, eu só não consigo definir o valor, tá? Eu vou colocar algumas frases aqui e eu gostaria que juntos você fosse dizendo junto comigo se é proposição ou não. E eu queria que você me desse o motivo, se é 1, 2 ou 3. Tá? Se desse o motivo. Se é proposição. Vou botar aqui o solzinho. A gente falou tanto do sol, não é uma estrela. Eu sempre brinco, né? Você tem uma potência incrível e não sabe disso. O ser humano ele tem uma capacidade de superação, de adaptação incrível. Você também tem. Acredite mais em você, tá? Lembre sempre disso. Acredite em você. Porque se você não acreditar em você, meu amigo, quem vai acreditar? Né? Quem vai acreditar? Então, lembre sempre disso. Quem vai acreditar? Sempre brinco com o pessoal, né? Essa é a lógica da vida. Aquela lógica que a gente vai aprendendo cada dia. Então vamos lá. Letra A, não estou dizendo assim, é para a gente ver se é a proposição ou não, eu queria que a gente batesse o motivo, tá? Então, letra A, que horas são? Que horas são é uma pergunta. Por ser uma pergunta, eu vou responder que não é proposição, Bruno, e o motivo é o primeiro. Porque a condição é que a frase tem que ser declarativa. Então tá aí o nosso detalhe.
O livro de RLM, eu vou dizer que não, porque tem que ser uma frase declarativa com sujeito e predicado, ou seja, tem que ser uma oração, uma frase verbal. Cadê o verbo? A Fundação Carlos Chagas que adora colocar esse tipo de frase sem verbo. E aí, cadê o verbo? Não deixa de ser uma frase nominal, mas lembre-se que para a lógica tem que ser uma frase verbal, tem que ser uma oração. O Sol é uma estrela. Aí, beleza, já discutimos, e aí carimba que sim, né? São uma estrela, sim, sem problema nenhum. Sujeito Sol, predicado é uma estrela. Não se encaixa no caso de sentença aberta. E aí, só alegria. X mais 4 é igual a 8. O número X eu desconheço. Aí vou dizer para vocês que não. Motivo 2, sentença aberta. E meu bom dia, vou dizer para vocês que não. Motivo 1. Tá? Então fica aí a dica aí para vocês do que seria as frases condições para a gente colocar. Então deixa eu sair da telinha de vocês aí. Veja que o CESP conta uma historinha bonita, né? Olha só. Entende-se por proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo, isto é, que afirmam fatos ou exprimam juízos a respeito de determinados entes. Na lógica bivalente, esse juízo, que é conhecido como valor lógico da proposição, pode ser verdadeiro ou falso, sendo objeto de estudo desse ramo da lógica apenas as proposições que atendam ao princípio da não contradição, em que uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, e ao princípio do terceiro excluído, em que os únicos valores lógicos possíveis para uma proposição são verdadeiro e falso. Com base nessas informações, julgo o item a seguir. A frase "que dia maravilhoso" consiste em uma proposição, objeto de estudo da lógica bivalente, ou seja, essa frase é uma proposição? É isso que ele quer saber. Então, não é uma proposição. Então, como ele está dizendo que consiste em uma proposição objeto de estudo, aí eu vou dizer para vocês que simplesmente não é uma proposição. Beleza? Tranquilos? Então fica aí a dica para vocês. Eu esqueci aqui no nosso material que eu coloquei na apresentação. Mas o meu WhatsApp, tá? Eu tenho dois. Tem esse que eu até brinco que é o profissional, todo mundo tem. E tem o pessoal. Então podem mandar a sua mensagem, podem mandar a sua dúvida, tá certo? Aqui no nosso site, sempre a primeira aula, eu sempre coloco lá no YouTube para o pessoal assistir. E aí, se você quiser assistir a segunda aula, você que é aluno do YouTube, quiser assistir a segunda aula, vai no meu site, que lá tem um acesso gratuito das duas primeiras aulas. Então você assiste no YouTube, se gostou, quer saber qual é esse problemazinho da exclamação, que já caiu em prova, a gente vai ver classificação, aula muito importante na segunda aula, cai bastante em provas. Então vai assistir essa segunda aula, vem para o site Bruno Vilar e você vai assistir lá. Vai lá, tem um link assim, aulas gratuitas, você vai assistir a segunda aula lá gratuitamente para vocês, tá? Beleza? Então você também conhecer um pouco o site aí, conhecer a plataforma. E vocês, alunos, já estamos com um servidor novo, ou seja, tem acelerador de vídeo, você pode assistir no seu ritmo, mais rápido, mais devagar. Temos aí essa novidade de acelerador de vídeo, tem um material em PDF para vocês baixarem, com teoria, com as questões de hoje. Tá certo? Já preparei o material da aula 1 e 2 aí para vocês, tá? Queria agradecer a todos pelo carinho e dizer que o nosso curso está com muito carinho, com muito amor e com muita tranquilidade. A gente vai bater todos os pontos, tem aí todos os meios para a gente se comunicar, porque eu quero que vocês terminem esse curso dizendo o seguinte: lógica do CESP não é mais problema, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até breve.